O grito rasgou a noite, deixando uma sensação gelada no ar. O som reverberou nas ruas desertas, ecoando até os cantos mais distantes. Naquela rua silenciosa, algo havia sido quebrado, e a tragédia estava prestes a ser descoberta. O corpo de Ana Medeiros jazia imóvel no chão, seus olhos vazios, encarando o vazio. Laura, sua irmã, chegou em pânico. Seus passos apressados na calçada iluminada pelas lâmpadas de rua. Mas ao vê-la, um nó apertou sua garganta. Não pode ser, murmurou, as mãos tremendo ao tentar alcançar Ana. O vento cortava a noite fria, mas o calor da angústia fazia seu peito arder. O medo tomava conta de Laura. Não havia mais tempo, e a verdade parecia distante. Quem faria algo assim? Quem teria a coragem de apagar uma vida de forma tão brutal? A cena se desenrolava lentamente diante de Laura. Ela não conseguia entender o que havia acontecido. O corpo de Ana, imóvel e frio, parecia não fazer sentido. As perguntas começaram a surgir, mas nenhuma resposta estava à vista. Por quê? Ela sussurrou, os lábios quase sem som. O medo ainda a envolvia. Mas algo mais estava ali. Uma sensação de que não poderia mais confiar em nada. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo, e a verdade se afastava como uma sombra. O peso da responsabilidade caía sobre seus ombros, e ela sabia que, para entender o que havia acontecido, precisaria de mais do que apenas coragem. Ela precisava de respostas. E rápido. Laura não sabia como reagir. Seu coração ainda batia forte, mas sua mente estava nublada. Ela tentou entender, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. Quem poderia ter feito isso com sua irmã? As palavras do policial que havia chegado logo depois ainda estavam frescas em sua mente. Alguém tem que saber mais, pensou. Ela não podia acreditar no que estava vendo, mas sabia que não tinha escolha. A realidade estava em cima dela, esmagadora. Ana estava morta, e tudo o que ela tinha eram mais perguntas. A investigação começava, mas o caminho à frente era turvo. O detetive, um homem de aparência cansada, se aproximou de Laura. Ele sabia que ela estava sofrendo, mas ele também sabia que era preciso continuar. A noite estava apenas começando a revelar seus segredos. Nós vamos encontrar quem fez isso, disse ele com uma voz grave. Mas, no fundo, ele sabia que a resposta não seria tão simples. O que aconteceu naquela rua parecia mais complexo do que qualquer um imaginaria. Laura sentia a dor crescente. Cada momento que passava ao lado do corpo de sua irmã parecia mais surreal. Ela queria gritar, mas as palavras se perdiam no vazio da noite. O detetive André Lima se afastou para discutir com os outros policiais. Mas Laura não conseguia sair dali. Alguém sabe algo, pensou. Eu tenho que encontrar o que aconteceu. O silêncio era opressor, e a verdade parecia tão distante quanto o céu estrelado sobre ela. O som dos passos apressados de Laura ecoava pela rua silenciosa. Ela olhou para trás mais uma vez. O medo se espalhando pela sua mente. Algo estava errado, e ela sentia isso em cada fibra do seu corpo. O telefone ainda em sua mão parecia pesado, suas mãos tremendo. A cada esquina, uma nova dúvida surgia. O número desconhecido havia lhe dado pistas, mas o que ela estava realmente perseguindo? O vento cortante fazia a rua ainda mais sombria. E a sensação de estar sendo observada crescia. Eles estão me seguindo, pensou Laura, acelerando os passos. Mas quando ela olhou para o final da rua, uma sombra emergiu, bloqueando sua passagem. O medo se transformou em pura adrenalina.
O que fazer agora? Laura se refugiou em uma pequena praça, tentando recuperar o fôlego. O coração batia descompassado, e sua mente estava em um turbilhão de emoções. A calma temporária da praça não ajudava a diminuir o pânico crescente. As perguntas se multiplicavam, mas ela não tinha tempo para respostas. Algo estava errado, e ela não sabia em quem confiar mais. Por que me seguiram até aqui? O que querem de mim? Ela se perguntava, olhando ao redor com desconfiança. O som do vento nas árvores parecia quase como uma risada distante, zombando de sua ansiedade. Ela olhou para o telefone, hesitou por um momento, mas então ligou de novo para o número desconhecido. O som da linha chamando parecia mais um eco de uma armadilha prestes a ser acionada. Laura não estava sozinha. A figura sombria que ela havia visto antes agora se aproximava. Seus passos lentos e calculados. Ele estava ali, nas sombras, aguardando o momento certo para falar. Você acha que pode correr de mim? Ele disse. A voz calma, mas cheia de ameaça. O olhar do homem era impiedoso, como se tudo estivesse sob seu controle. Laura deu um passo para trás, seu corpo tenso, mas ela não poderia recuar. Ele a observava, cada movimento seu carregado de uma presença inquietante. Você nunca vai descobrir a verdade, Laura. Ele continuou, sorrindo friamente. A presença dele era esmagadora. E Laura sabia que, enquanto ele estivesse por perto, ela nunca estaria a salvo. Laura procurou abrigo em um café próximo, onde finalmente encontrou André Lima, 45. O detetive que estava a ajudando. Sua expressão estava grave, seus olhos cansados, mas havia algo mais ali. Uma urgência. Laura, você não tem ideia do que está realmente acontecendo, ele disse. Sua voz abafada, mas cheia de uma sabedoria silenciosa. Ele parecia levar consigo anos de segredos. Eu estive investigando isso por mais tempo do que você imagina, mas você não vai gostar do que vai descobrir. As palavras dele pairavam no ar. E Laura sabia que havia algo mais, algo que ele não estava pronto para revelar. Mas ela precisava saber. O que está acontecendo, André? Ela insistiu. Seus olhos fixos nele, esperando finalmente entender a verdade por trás de tudo isso. Laura não sabia mais em quem confiar, mas sua determinação havia se transformado em algo mais forte do que o medo. Ela não poderia mais esperar. As pistas que ela tinha não eram suficientes, mas o impulso para agir já estava em seu sangue. Eu vou encontrar a verdade, André. Não importa o que custe, ela disse, sua voz firme e carregada de resolução. O detetive não a impediu, mas seus olhos pareciam saber que algo estava prestes a mudar. Eles estavam entrando em um território perigoso, e os riscos aumentavam a cada passo. Laura respirou fundo e sem mais hesitação pegou o telefone. O novo mistério agora estava ao seu alcance, e ela não voltaria atrás. O silêncio parecia envolvê-los enquanto Laura e André estavam sentados no café. A tensão no ar quase palpável. Laura olhava para o detetive, que estava mais quieto do que o habitual. Algo em seus olhos, algo nos seus gestos, parecia indicar que havia mais do que ele estava compartilhando. Ele tentou parecer calmo, mas os pequenos movimentos de sua mão traíam seu nervosismo. Você tem certeza de que está pronta para ouvir a verdade? André perguntou, a voz baixa e quase distante. Laura sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Eu só quero saber o que está acontecendo. Toda essa história tem algo que você ainda não me contou, não tem? Ela respondeu, os olhos fixos nos dele. Algo não estava certo. E Laura podia sentir que essa conversa mudaria tudo. As palavras de André flutuavam no ar, e Laura sentia a tensão entre eles crescer. Não posso simplesmente te contar tudo de uma vez,
ele disse, hesitando antes de continuar. A conversa parecia ser sobre mais do que o caso. Parecia pessoal. Você acha que sabe a verdade, mas ninguém sabe o que está acontecendo realmente. Ele continuou, mais quieto agora. Sua voz, quase um sussurro. Laura sentiu que ele estava tentando se abrir. Mas o que ele estava escondendo? Eu só quero entender. Laura murmurou, o tom sincero, mas com um fundo de dúvida. Ela estava começando a confiar nele, mas uma pequena voz em sua cabeça a alertava para o que estava por vir. Ela não sabia se poderia confiar em André, mas o sorriso que ele deu, ligeiramente forçado, apenas alimentava suas inseguranças. Enquanto conversavam, a presença de uma nova figura interrompeu o momento. O homem que Laura havia visto nas sombras antes apareceu novamente. E seu olhar, agora mais penetrante, estava fixo em Laura. Ele está mentindo para você, disse o homem com calma. Sua voz suave, mas carregada de um veneno sutil. Laura olhou para ele, sentindo um frio se espalhar por seu corpo. André olhou para o homem, mas não pareceu surpreso. Quem é você para acusá-lo assim? Laura perguntou, a desconfiança transparecendo em sua voz. O homem sorriu de maneira enigmática. Eu sou alguém que sabe mais do que você imagina, ele respondeu. A conversa parecia desafiar tudo o que Laura acreditava ser verdade. Mas quem estava dizendo a verdade? O que ela havia aprendido até então agora parecia instável. Foi então que o homem revelou o que Laura não queria ouvir. Você sabe quem realmente está por trás disso, não sabe? Ele disse. Sua voz soando mais como uma acusação do que uma pergunta. Laura olhou para André esperando uma explicação, mas ele apenas abaixou os olhos. O silêncio foi ensurdecedor, e o choque a atingiu como uma onda. Não, você não pode estar falando sério, Laura sussurrou, as palavras saindo com dificuldade. O homem sorriu, um sorriso de quem havia ganho uma batalha silenciosa. Ele sabe mais do que você pensa. Você foi usada. A dor no peito de Laura foi instantânea, como se algo em seu coração tivesse quebrado. Ela se levantou abruptamente. Sua mente uma confusão de raiva e decepção. Você me traiu, André. Ela disse com uma firmeza que ela mal acreditava ter. As palavras cortando o ar, mas antes que ele pudesse responder, o homem desapareceu nas sombras novamente, deixando a sala cheia de uma tensão palpável. O silêncio foi profundo após a revelação. Laura não sabia mais o que sentir. Sua confiança havia sido destruída, e as peças do quebra-cabeça agora se encaixavam de forma dolorosa. Você sabia o tempo todo? Ela perguntou, sua voz baixa e carregada de dor. André, com os ombros caídos, não conseguiu olhar nos olhos de Laura. A mentira estava ali, exposta, e nada poderia apagar aquilo. A verdade agora estava clara. Mas o que fazer com ela? O homem misterioso tinha razão. Ela havia sido manipulada. Agora, tudo o que eu quero é descobrir quem mais está envolvido, Laura disse. Sua determinação renascendo da dor. Ela não poderia mais confiar em André, mas isso não a impediria de buscar a verdade até o fim. O silêncio que se seguiu à revelação foi esmagador. Laura sentia a dor do que acabara de descobrir. Mas sua mente ainda estava processando as palavras que haviam cortado seu coração. O vazio parecia engolir tudo ao seu redor. A cidade lá fora, com suas luzes distantes e barulhos abafados, parecia irrelevante agora. O telefone em sua mão estava quente, mas ela não conseguia se mover. O som de seu próprio respirar foi o único que pôde ouvir. Ela olhou para o papel na mesa, as pistas que haviam sido reunidas até ali,
e as peças começaram a se encaixar de uma forma desconcertante. Ele sabia. Tudo isso, murmurou. A verdade começando a surgir entre as lacunas, e algo em sua alma se partiu, mas a clareza trouxe consigo uma sensação de perda. A verdade, agora que ela a possuía, parecia ainda mais dolorosa do que a mentira. As lembranças começaram a se sobrepor, e Laura não conseguia mais distinguir o passado do presente. O primeiro encontro com André veio à tona, o início da investigação que parecia promissora. Eles haviam compartilhado uma confiança, mas ela agora se via diante de uma verdade que não podia mais ignorar. A sensação de estar sendo observada, as pequenas mentiras que surgiram ao longo do caminho, as intenções mascaradas por palavras doces. Tudo se encaixava. Eu deveria ter visto isso antes, pensou, o arrependimento apertando seu peito. Cada mentira, cada pista, parecia agora um reflexo de algo muito maior. O som da chuva no vidro da janela misturava-se com o silêncio de sua mente, e de repente, tudo fez sentido. Mas era um sentido torturante. Laura se virou abruptamente ao ouvir uma batida na porta. Quando a abriu, lá estava ele. André. Seu olhar evitava o dela, a culpa estampada em seu rosto. Você sabia, não sabia? Laura perguntou, a dor evidente em sua voz. André hesitou por um momento, mas a verdade estava agora exposta em seus olhos. Eu sabia, ele respondeu, a sinceridade na voz sendo dilacerada por uma raiva contida. O silêncio se arrastou por segundos que pareceram intermináveis. Laura sentiu a pressão de suas palavras, a densidade do momento quase física. Por que não me contou? Ela perguntou, o tom quebrado, mas com uma força renovada. Ela precisava saber. A confiança estava destruída, mas o confronto tinha que acontecer. E a verdade agora era a única coisa que ela queria. Você não entende, Laura, André disse com uma voz mais calma, mas cheia de uma frustração reprimida. Eu não tinha escolha. A verdade é mais complexa do que você imagina. Mas a explicação não soava mais como uma justificativa. Você me usou, André. Você me usou desde o início. Laura sussurrou, sentindo a dor da descoberta inundar cada parte de seu ser. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro de suas ações, como se estivesse justificando uma escolha. Você realmente acredita que a verdade vai te salvar? André perguntou, um sorriso cínico brincando em seus lábios. E ali, naquele momento, Laura percebeu. O verdadeiro inimigo não era quem ela pensava. O jogo estava muito mais sujo. E agora ela tinha que decidir. Continuar na busca ou abandonar tudo. Laura olhou para ele uma última vez. A verdade, embora dolorosa, então, era isso o tempo todo. Ela murmurou, a resignação em sua voz agora substituindo a raiva. Ela sentia a perda, mas algo havia se fortalecido dentro dela. A transformação interna era evidente, e o peso da descoberta não era mais algo que a esmagava. Ela sabia o que precisava fazer agora. Eu vou até o fim com isso, ela declarou, a voz calma, mas com uma firmeza renovada. André, por um momento, parecia desmoronar diante dela, mas ela não podia mais olhar para ele como antes. A jornada para a verdade agora era a única coisa que importava. Ela respirou fundo, e com isso, algo dentro dela se acendeu. O confronto estava chegando, e ela estava pronta. O ar estava carregado de tensão, cada passo de Laura ecoando no corredor vazio. O som de seu coração batendo acelerado se misturava com o farfalhar da chuva. Lá fora, as luzes piscavam intermitentemente, como se o próprio ambiente soubesse que algo iminente estava por acontecer. Ela sabia que o confronto estava chegando, a verdade à sua frente, mas ela sentia a pressão do medo tomar conta de seu corpo.
Este é o momento, ela pensou, apertando o punho. Ela havia chegado até aqui. Não podia mais recuar. A porta à sua frente estava aberta. E a pessoa que ela mais temia estava do outro lado. O silêncio antes do impacto parecia a preparação para uma tempestade. E então, tudo parou. O momento congelado no tempo. Laura entrou com cautela, mas não houve mais volta. O confronto começava agora. Eu sei o que você fez, André Lima, Laura disse, sua voz firme, mas cheia de raiva. Você destruiu tudo. André olhou para ela, seu rosto marcado pela culpa, mas também por uma calma inquietante. Você não entende, Laura. Ele respondeu. Sua voz mais baixa, como se tentasse explicar sem sucesso. Eu tinha que fazer isso. Você não sabe o que está em jogo. O choque do confronto explodiu como um trovão, as palavras se misturando com a tensão no ar. Laura, com os olhos fixos nele, sentiu uma dor profunda, mas também uma força que crescia dentro de si. O que está em jogo? O que você fez foi me destruir, André. O confronto, agora em pleno auge, não parecia ter fim. O impacto foi devastador. Enquanto Laura tentava entender, alguém entrou para tentar intervir. Um aliado. Talvez o último apoio que ela tinha, caiu. Não pode ser, ela sussurrou, as palavras saindo pesadas, carregadas de dor. O homem que ela confiava estava agora no chão, ferido gravemente. Laura olhou para ele, a raiva tomando conta, mas o vazio na expressão dele lhe dizia tudo. Eles sabiam. Ele murmurou, antes de cair em um silêncio mortal. O sacrifício não era só físico, mas algo muito mais profundo. O custo da verdade estava sendo pago naquele momento, e Laura sentiu o peso do que havia perdido. Isso não acaba aqui. Ela sussurrou, sua voz cheia de uma dor silenciosa, mas com uma força que ela não sabia que ainda possuía. O último confronto chegou. Laura olhou diretamente nos olhos de André Lima, o homem que havia traído sua confiança. As palavras, agora, eram como facas, cortando o ar entre eles. Você vai pagar por tudo isso, ela disse. Sua voz agora fria, sem hesitação. André, de pé, não pareceu surpreso, apenas resignado. Talvez você seja o erro, Laura, ele disse, o tom calmo como se tivesse aceitado seu destino. Eles estavam agora frente a frente, o embate sendo mais do que físico. Era uma luta de ideias, de almas. O som da chuva batendo contra a janela parecia acelerar o tempo, enquanto os corações de ambos batiam mais rápido. O silêncio, apenas quebrado por palavras duras, ecoou até o momento da decisão. O destino deles seria selado em breve. Após o confronto, o silêncio se instalou. A batalha estava terminada, mas o preço foi alto. Laura Medeiros olhou ao redor. Seu corpo exausto, mas sua mente clara. A dor da perda ainda ardia. Mas algo dentro dela havia mudado. Então, era assim que seria, ela pensou, a tristeza misturada com um tipo de paz interior. Ela havia feito o que precisava fazer. O futuro agora parecia mais claro, embora não sem cicatrizes. A transformação foi dolorosa, mas necessária. A luta estava terminada, mas a jornada estava longe de acabar. A verdade finalmente tinha sido revelada. O silêncio que se seguiu ao confronto foi pesado e profundo. Laura estava sozinha no quarto. O som da chuva agora mais suave do que antes. A fumaça da batalha se dissipava lentamente, deixando apenas vestígios da dor e do caos que haviam se desdobrado.
Ela olhou pela janela, vendo os primeiros raios de sol despontando no horizonte. A escuridão da noite havia dado lugar à calmaria. Mas nada parecia tão simples como antes. Seus pensamentos estavam dispersos, mas a tristeza era clara. Algo havia sido perdido, e o que restava parecia irreparável. Laura passou a mão pelo rosto, sentindo o peso de cada escolha que havia feito até ali. O que eu perdi, não posso mais recuperar, ela pensou, os olhos distantes, enquanto uma última brisa fria passava pela janela. Laura se sentou na cadeira, os pensamentos ainda voltando ao que havia acontecido. O peso da culpa e da perda pairava sobre ela como uma nuvem densa. Eu devia ter feito algo diferente, ela sussurrou para si mesma. As lembranças de quem foi perdido, as palavras não ditas, as escolhas feitas, começaram a invadir sua mente como flashes rápidos. Ela fechou os olhos, sentindo o peso de cada momento. O silêncio preenchia o vazio da sala, e a dor parecia dilacerar sua alma. Mas ao fundo uma percepção começou a se formar. A vida continuaria, mas de um modo diferente, mais consciente, talvez mais solitário. Agora eu entendo, ela disse suavemente, a voz mais calma, enquanto aceitava o que restava. Quando a porta se abriu, um suspiro de surpresa escapou de Laura. A figura que havia pensado ter perdido para sempre estava ali. Ele estava ferido, mas vivo. Você está bem? Laura perguntou, sua voz trêmula. Ele sorriu fraco, e algo em seu sorriso trouxe um alívio imediato. Mas ainda havia dor. Eu sobrevivi, mas não sem sacrifício, ele disse. Suas palavras pesadas com o significado de tudo o que haviam passado. O tempo parecia desacelerar, como se cada segundo fosse marcado por batidas de coração. Isso ainda não acabou, Laura disse. Suas palavras carregadas com uma dor antiga, mas com a certeza de que haveria uma nova chance. Ele não respondeu de imediato, mas o olhar que compartilharam dizia tudo. Eles não estavam sozinhos mais. No silêncio da noite, as palavras do mentor de Laura voltaram à sua mente. A verdade nunca é simples, Laura. Mas é a única coisa que vale a pena buscar, ele havia dito. Aquela lição agora parecia ecoar em sua mente. As palavras dele, que um dia pareceram tão distantes, agora preenchiam o vazio dentro dela. Ele havia falado sobre sacrifícios, sobre encontrar forças nas próprias fraquezas e sobre a importância de nunca desistir. Ponto. Laura olhou para o horizonte, sentindo uma pequena, mas significativa, mudança dentro de si. Agora, eu entendo, ela pensou. Com um leve sorriso nos lábios, uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas ela não a limpou. A dor era parte de quem ela se tornara, mas isso não significava fraqueza. Apenas uma nova perspectiva. O silêncio envolveu Laura como um abraço. Ela estava agora em paz consigo mesma, pronta para dar o próximo passo. Foi assim que tudo acabou, mas ao mesmo tempo, começou, pensou. Sua voz, embora suave, agora carregava uma sensação de força renovada. O que ela havia perdido não poderia ser recuperado. Mas o que ela havia ganhado era mais valioso. Um entendimento profundo do que realmente importa. Ponto. Agora eu sigo em frente, ela disse. A voz mais firme do que nunca. Ela se levantou. A resolução em seus olhos mais clara do que antes. A jornada estava longe de terminar. Mas o peso que carregava parecia um pouco mais leve. O futuro não era mais algo incerto, mas uma estrada que ela estava pronta para caminhar. O silêncio tomou conta do espaço. A batalha estava vencida, mas as cicatrizes permaneceriam. Ponto. O mundo ao redor parecia ter desacelerado. O vento suave agora acariciava os cabelos de Laura, que estava parada diante da janela. O sol nascente trazia uma luz suave, mas não conseguia dissipar completamente as sombras da perda.
Ela sabia que algo havia sido tirado de forma irreparável. O que restou? Ela se perguntou, olhando para o horizonte, tentando encontrar respostas no vazio. A tranquilidade não era mais um consolo, mas uma lembrança do que havia sido perdido. O peso da verdade parecia finalmente ter sido aceito. Mas o que restava era um profundo sentimento de incerteza. Valeu a pena? Ela sussurrou, a pergunta ecoando em sua mente. Laura se levantou lentamente, seus pés tocando o chão com uma leveza que contrastava com o peso do momento. As lembranças se dissipavam aos poucos, enquanto ela começava a caminhar em direção à porta. Cada passo que dava parecia mais leve, mais resoluto. A ação era uma aceitação silenciosa do que havia acontecido, uma jornada para o que viria a seguir. Ela não olhou para trás, nenhuma vez. O mundo lá fora continuava, as árvores balançando suavemente com a brisa. E a vida, de alguma forma, seguia. Agora, tudo é diferente, pensou, enquanto a porta se fechava atrás dela, dissolvendo-se na memória. Em um canto esquecido da casa, um velho gravador tocava a última gravação do mentor de Laura. Sua voz, suave e cheia de sabedoria, parecia atravessar o tempo, ecoando de maneira clara e reconfortante. A verdade nunca será simples, Laura. Mas é tudo o que você tem. A voz dela estava agora mais forte, mais clara, enquanto ela escutava, as palavras ainda vibrando em sua mente. O legado do mentor, a perda que ainda sentia, tudo se misturava. Ela fechou os olhos e, por um momento, tudo o que restava eram as palavras. E elas estavam suficientes. A verdade não poderia ser apagada. A jornada dela havia começado, e agora, ela estava em paz com o que havia aprendido. O sol estava mais alto no céu, e o ritmo da cidade parecia ter retornado ao normal. E novos rostos, novas vidas, novas histórias estavam se desenrolando, mas a memória do que havia acontecido ainda pairava no ar. Laura observou de longe, como se tudo agora fosse parte de um ciclo que ela não poderia interromper. O tempo passava e, com ele, novas esperanças floresciam. O passado, embora doloroso, agora parecia distante, e o futuro parecia mais claro. Ela sentiu um pequeno sorriso se formar nos lábios enquanto via a vida seguir, não sem antes se despedir. Mas o peso do que restou ainda estava ali. Sutil, mas firme. O último gesto de Laura foi pequeno, mas carregado de significado. Ela olhou para o horizonte mais uma vez, o futuro à sua frente. A verdade nunca deve ser possuída, ela pensou, as palavras ressoando na memória. Tudo o que passou a levou a esse ponto. E o que restava era a paz silenciosa que vem com o entendimento de que, no fim, a jornada é tão importante quanto o destino. Sem palavras, sem mais explicações, ela se afastou lentamente, a sensação de conclusão preenchendo seu coração. E assim, a história que havia começado com tanto caos agora chegava ao fim, mas não sem deixar uma impressão profunda. A verdade tinha sido revelada, e agora ela estava livre.